Olá, como vai? Seja muito bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas, esse programa que eu gosto bastante porque a gente conversa, tem tempo para se aprofundar em diversos assuntos. E o tema de hoje é muito legal, é tecnologia no setor agroindustrial. Você sabia como a tecnologia chegou na produção e como ela está revolucionando? Você vai descobrir hoje, porque o meu convidado é o Sidney Tartari, que vai explicar tudo para a gente. Ele é cofundador da Tagat Food Tech. Seja muito bem-vindo, Sidney. Obrigado pelo convite. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, né, Sidney? Tem muita gente que não sabe ainda que tem tecnologia no agro também, né? Verdade. O agro é um setor muito pujante, né? E o agro tem várias frentes. Às vezes, quando a gente fala do agro, muitas vezes lembramos aí da soja, dos Uhum. grãos em si. Mas aonde a gente atua, que é a cadeia da proteína, ela tem muita tecnologia também, muita. Desde a parte de investimentos em equipamentos, mas também em genética, em produção em alta escala. Então, temos muita tecnologia no agro, na parte da cadeia da proteína também. Que legal. Para a gente poder referenciar um pouco o assunto, a gente tem que explicar o que que é a Tagat também, né? Porque muitas pessoas conhecem por outro nome, que é a SAG. Como que foi essa fusão para se encontrar e fazer o resultado que é a Tagat, que atua também como software, né? Muito bem. A SAG, né, uma empresa pato-branquense, surgiu em 1999, construiu aí a sua trajetória, sempre focado na parte da cadeia de proteína, e agora recentemente fez uma fusão com a Edata, que é uma empresa de São Paulo, né, então que atua muito forte na parte sudeste, e aí com isso nós fundamos a Tagat, né, a Tagat é uma empresa de tecnologia para o agronegócio, especificamente para a proteína animal, né, tá toda a cadeia de proteína animal. São duas empresas especialistas, a SAG principalmente especialista na parte de campo. Quando a gente fala campo, e aí fala da proteína, nós estamos falando do animal vivo. Né? Uhum. Então tem lá, na parte de avicultura, a galinha, sendo ela que coloca o ovo para a parte de pintinho, então a galinha, o ovo fértil, o franguinho que depois vai para a engorda, que vai para o frigorífico, mas também tem a galinha para a parte de postura, que é esse ovo que a gente encontra no supermercado. Aí quando fala do boi, então o boi vivo ainda engorda dele, a cria e engorda, Uhum. o suíno também, e nós também trabalhamos na área de pescado. Então também toda a criação e a parte de pescado. E aí depois disso, então isso muito era da tecnologia do conhecimento da SAG. E aí junto com a Edata, que é especialista na parte de processamento. Uhum. Após ele chegar na indústria para o processamento, que é o abate, o corte, a embalagem, a distribuição. Então, hoje, a junção das duas, e aí vem encontro com a Tagat Food Tech, exatamente para a gente ter a cadeia completa, que vai do campo à mesa, vamos falar assim. Que legal. E a Tagat, ela, além de ser uma empresa, ela também é um software. Você poderia explicar para a gente como que ele funciona? Qual que é o problema que o software resolve para o setor agroindustrial? Legal. Software tem muito a ver com a parte de tecnologia especificamente, né? Hoje, a solução que a gente apresenta a nível de software, ele vem desde coleta de informação conectado a dispositivos que estão captando outras informações dentro da própria propriedade de criação. Então, eventualmente, aí uma temperatura, né, uma umidade, até a parte de vento, toda a parte de manejo, então a gente também traz para dentro do sistema. Então o software é uma coleta de N informações na parte de campo, né, mortalidade, o que morreu, o que consumiu de ração, o que consumiu de água, tudo isso entra dentro do sistema, dentro do software. Quando vai para a indústria também, todo o controle dentro da indústria, o que chegou, o que eventualmente deu de perca no transporte, o que perdeu dentro do processo industrial, o que perdeu depois, inclusive, de produzido, tudo isso aí. Isso, inclusive, tendo toda uma rastreabilidade do que acontece na cadeia como um todo. Né? E aí o software ele faz toda essa gestão. Mas para fazer toda essa gestão, existem muitas tecnologias que são empregadas aí. Né? Então, desde o desenvolvimento do software para um computador em específico, mas também para um aplicativo móvel, como um celular, um tablet, e eventualmente até dentro de próprios equipamentos que estão trabalhando dentro dessas indústrias. Uhum. Esse
não seria um resumo só do software, seria de um resumo de várias tecnologias que tem para nós termos essa informação. Sim, entendi. Sidney, uma dúvida que eu tenho a respeito disso é o seguinte: antes do software, como que funcionava? Era cada setor individualizado, não tinha comunicação entre si? Isso, uma boa pergunta. Bom, como a empresa já surgiu lá um pouco mais para trás, em 1999, era muito comum na época ter em papel, né? Folhas, Várias planilhas. várias planilhas, Entendi. planilhas assim planilhadas em folhas mesmo, Sim. né? Tudo anotado à mão. Claro que existia um controle todo, mas claro, já estava vindo o PC, já estava vindo um computador pessoal e isso já estava entrando nas indústrias, já começou a vir planilhas, né? Documentadas, né? Documentadas, exatamente. Mas cada setor tem a sua planilha, então ele faz o seu controle e passava a informação de uma maneira um pouco mais restrita para o outro setor, né? Sim. Aí quando entra um software que interliga tudo isso, aí a informação ela trafega entre os setores. O que eu faço aqui no meu setor já alimenta o setor seguinte, o meu colega o que ele faz já alimenta o próximo setor e há uma interligação de toda a informação. Então o software no final é uma interligação dos setores também, né? Que legal. Além de facilitar essa gestão, eu acredito que também diminui as perdas, né? Porque a empresa consegue ter mais rastreabilidade. Claro, claro. Inclusive hoje, né, tem muito a utilização de IA, e a IA ela entra também já para fazer esses alertas, né, de desperdícios, porque são determinadas situações que a olho nu às vezes são imperceptíveis, e as IAs estão ali para alertar, para ajudar, para verificar, eventualmente, por exemplo, um caminhão vai para buscar os frangos no aviário, mas ele foi programado para buscar em 2 aviários quase que ao mesmo tempo. Então, já é um problema que a gente teria porque faltaria o frango depois para ser abatido. Então, o software já faz isso com a ajuda de IA, com a ajuda de outras tecnologias, exatamente já para evitar desperdícios, evitar falta de uma matéria-prima que vai causar uma ociosidade na indústria. Então, o software já faz todo esse trabalho aí para as indústrias, né, para o setor. Legal. Então, além de solucionar um problema, também aumenta a produção. Perfeito. Além de solucionar um problema, ainda aumenta a produção, dá mais agilidade, evita retrabalho, porque querendo ou não, se a minha informação que eu tenho no meu setor, eu passo ela com uma boa qualidade para o setor seguinte, ele não precisa refazer aquela informação que eu estava fazendo. Então, evita retrabalho e dá um fluxo maior em todo o processo. A minha dúvida a respeito disso seria como desenvolver um software para isso. Vocês precisaram analisar a cadeia de vários nichos, né? Teria que acompanhar bem o chão de fábrica para poder entender quais que são os problemas que acontecem ali. Exato. E hoje o software, ele, além de nós termos um software desenvolvido, o processo de aplicar ele numa indústria é feito ainda com treinamentos, com pessoas. Então essas pessoas, além de conhecer o software, elas têm que conhecer o setor. Porque elas vão falar com pessoas que conhecem do setor, sabem o que é uma ave, sabem o que é um boi, o que é um suíno, como que isso é cortado, distribuído. Então, além de conhecer a parte de desenvolvimento da tecnologia, vamos falar assim, de desenvolver o software, a gente também precisa conhecer como que é o setor, como que o setor trabalha, o que cada um precisa no seu dia a dia, quais são as ferramentas que eles utilizam. A ferramenta, às vezes, é um computador? Não, é o caminhão, é a gaiola no caminhão, né? É todo o processo que faz parte do setor, a gente precisa conhecer e entender para fazer o controle dele também. Hoje é Tagat, mas já foi SAG. E desde 99 a gente sabe que houve bastante evoluções, mas também quem está no campo às vezes resiste a essas mudanças, porque está acostumado com o ritmo de trabalho. Como que foi fazer essa adaptação e também treinar as pessoas com esse software? Porque são pessoas que estão há muito tempo ali naquela linha de produção e muitas vezes uma inovação vem como um inimigo, alguém que vai me atrapalhar. É, verdade. Bom, são muitos anos, né? E aí, nesses anos todos, nós, claro, passamos por muitos desafios. Mas a própria tecnologia, e quando eu falo de tecnologia, a gente pode se referir ao simples uso do celular, né? Então, a tecnologia que chegou por outros meios, o celular, um caixa eletrônico no banco, isso já levou as pessoas a entenderem que a tecnologia era praticamente que inevitável, né? Então, isso nos ajudou na questão de software. Mas, realmente, muitas coisas a gente trabalha para
mostrar para a pessoa que ela vai ter um benefício, né? No começo vai ter um pouquinho de resistência, mas depois as informações, os resultados, as análises, assim, poder olhar os seus dados historicamente, em gráfico, ver por que o ano passado eu tive melhores resultados do que esse ano, o que aconteceu, e isso é medindo. Então, se a pessoa tem essa informação, ela já começa a ver o benefício e ela se interessa cada vez mais. Então, eu acho que a grande dificuldade realmente, às vezes, é em começar. Mas logo que começa, fala, nossa, mas que bacana, isso aí vai me ajudar muito, eu vou poder coletar muitas informações e tirar resultados e melhorar mais a minha produtividade. Então, esse é o grande começo. Agora, nós temos novas tecnologias que estão chegando, novos desafios, né, que são as IAs, muitas automações. Hoje, aviários, são praticamente comandados sozinhos, eles têm todos o sensoriamento, toda a parte de sensor, mas sempre, claro, olhar humano, né, tem muito maiores percepções, mas a gente está chegando também nisso, então são novas barreiras que nós temos que vencer novamente, quer dizer, temos que nos remodelar para a atividade, para o que está acontecendo no mundo de tecnologia. Então, está vindo muita coisa com IA, que vai facilitar muito, que vai perceber um determinado item que o próprio olhar não está percebendo, e aí a gente vai ter que começar a trabalhar com essas barreiras também, e daqui a pouco olhar e falar, nossa, ela resolve muito o meu dia a dia. Você falou que a questão dos aviários, que eles praticamente funcionam sozinhos. Como seria isso? Houve uma diminuição também da força de trabalho? Como que funciona? Então, é que a escala produtiva, né, o alimento para o mundo também, ele tem exigido muito mais, né? Nós, brasileiros, somos um dos maiores produtores de proteína do mundo, né? Maior exportador de frango, grande exportador da parte de bovino também. E esse aumento, então, necessita que a gente tenha mais tecnologia. E para isso está vindo aviários maiores, com mais equipamentos para fazer esse controle. Então, eu digo o seguinte, que ele tem facilitado a mão de obra. Legal. Né? Dificilmente irá substituir, porque é uma vida que está lá dentro e precisa de um olhar humano para entender um comportamento ou outro. Mas a tecnologia, né, o sensoriamento, esses aviários que funcionam praticamente autônomos, eles ajudam muito ao produtor, né? Um produtor sabe que muitas vezes ele teve que levantar de madrugada para fazer fogo, ainda às vezes no frio, para fazer um fogo, para esquentar as aves, enfim. Hoje já está mais automatizado, mas eventualmente tem que ir lá, dar uma conferida, dar uma olhada para ver se está tudo funcionando certinho. Então a tecnologia ela vem para ajudar, para trazer mais conforto no dia a dia. Né? E a Tagat, ela tem um software que ele atende determinados setores ou ele também pode ser personalizável? Quando um produtor chega para vocês com alguma demanda, vocês conseguem criar um software que responda e dê uma solução para aquele produtor? Legal. É um software que foi desenvolvido em muitos anos, então ele atende muito bem o setor. E ele realmente, né, quando a gente fala assim, a Tagat Food Tech, que está no nosso nome, né, até o termo Food Tech ele vem para dizer uma tecnologia para quem produz alimento, para quem produz comida. Então, no nosso caso, bem específico para quem, a parte de aves, tanto de corte quanto de postura, para a parte do bovino, do suíno, do pescado, mas é para quem sente o cheiro lá no aviário, é para quem está lá dentro do frigorífico. Então, é uma tecnologia desenvolvida para o setor, né? E neste caso, o software é muito amplo. Ele atende muito bem porque é muitos anos desenvolvendo. Mas mesmo assim, né, apesar de que todo mundo cria uma ave, tem as duas patinhas, tem as duas asas lá, cada um cria do seu jeito. Então, mesmo assim, é possível eventualmente de fazer um item mais específico para atender uma realidade. Às vezes não é nem só por uma vontade do produtor, é porque ele realmente precisa daquilo na região dele. Às vezes a região dele é mais quente do que a outra, então ele precisa de um item a mais que eventualmente uma outra não tem. Sim. Né? Isso muda tudo, né? E isso muda bastante. E o que a gente tem percebido também, que a nossa atuação, ela, além de ser, claro, a gente nasceu aqui na nossa região exatamente por causa do polo de avicultura que existe aqui, da parte de proteína, que somos muito fortes, claro, né? E aí a gente, Paraná também, Brasil, então nem se fala, mas nós expandimos para toda a América Latina, hoje nós atendemos 19 países, então nós temos pessoas, inclusive na nossa equipe, que falam inglês, que falam espanhol, né? Além do próprio português. Sim.
mas permite que tenha várias interações com outras culturas também. E aí, quando a gente fala em outra cultura, não é só da língua, né? Eu acabei de citar do inglês e do espanhol, mas não é. É da própria cultura de criar o frango, de criar o boi, de criar o suíno, diferente um pouco do que do Brasil. Características daquele lugar, exatamente, né? Exatamente. Então, às vezes, até o clima é igualzinho, né, do que do Brasil, mas lá é criado de uma maneira diferente, porque a cultura, ela é de um frango diferente, é de um suíno diferente que nós temos aqui. Então, o software tem que se adaptar a isso também, não tem muito o que fazer, não. Legal. Gente, vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. A gente vai entrar também no assunto de inteligência artificial. Vamos tirar um pouco aquela máscara que a gente tem só de ChatGPT, né? A IA tá em tudo. Espera só um pouquinho que a gente já volta. Não sai daí.